Por que temos medo da liberdade? Por que servimos a quem nos oprime? Somos de fato donos do nosso plano de vida? Hoje, no Esquina do Pensamento Aperitivo, eu quero te apresentar uma obra que eu acho fenomenal. É o Discurso da Servidão Voluntária, do Etienne de la Boétie. Nessa obra, ele trata sobre a questão da servidão, mas não de maneira tradicional. Geralmente, quando a gente pensa em servidão, você pensa em um tirano que obriga a construir uma relação de dominação. O Etienne se propõe a uma reflexão diferente, quando você topa o jogo da submissão. E por que você topa esse jogo? Por que eu topo esse jogo da submissão? Ele inicia o livro tratando de elementos da natureza. Ele se pergunta, por exemplo, um cavalo que foi domesticado desde muito cedo, ele segue de boa vontade o seu dono ou ele segue porque foi domesticado? O que acontece, segundo o Etienne, de uma pessoa livre que perde a memória e o desejo da liberdade? Por que a gente abre mão de ser livre? Essa é a grande reflexão desse livro, que me parece num momento muito interessante quando a gente anda pensando o projeto para esse ano novo, pensando uma sociedade cada vez, me parece, onde a opressão ocupa um lugar central, a tirania ocupa um lugar central. O que o Etienne tem a nos dizer nessa obra? Na segunda parte do livro, ele se pergunta de por que a tirania se mantém. E aqui me parece a melhor parte do livro, se você me permite passar para você a minha opinião pessoal, né? Quer dizer, qual é o apoio e por que se alicerça os tiranos? Onde é que os tiranos se apoiam e fundamentam essa tirania? E aí ele desenha uma teoria interessantíssima que ele fala que ao lado de todo tirano existe um grupo de vassalos que comem do resto da mesa do tirano. E eles têm uma obrigação que é perversa, que é adivinhar o desejo do tirano. Antes que o tirano tenha o desejo, o vassalo adivinha e cumpre o seu desejo. E é dessa maneira que esse núcleo mantém a tirania. A questão, segundo Etienne, é que esse vassalo também possui o seu núcleo de vassalos. E nessa relação, então, ele faz uma relação de uma mini-tirania. E a tirania, então, vai se espalhando pela organização e pela sociedade, segundo o Etienne. O excepcional desse livro é que o Etienne escreveu isso com 18 anos de idade, em 1574. E é um dos livros mais atuais. Bem, essa é a sugestão do aperitivo da Esquina do Pensamento para você, então. Vale para o nosso plano de vida e vale para esse momento em que muitos usam da crise para fazer maldade. Maldade nas organizações, nos pequenos grupos e na sociedade. Fica a dica. Um abração e até a próxima esquina. Quantos homens exercem seus podres poderes? Motos e fuscas avançam os sinais vermelhos e perdem os verdes. Somos uns boçais. Queria querer